Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo aqui vai ser uma resposta, uma ajuda àquelas pessoas que pedem para mim há muito tempo: Mike, como que você ensinaria o React da sua maneira, com a sua didática? Então aqui a gente vai fazer um vídeo do HTML e CSS para o React, entendendo conceitos de componentes em React. Então a gente vai bater muito nessa tecla dos componentes em React, entender um pouquinho os princípios dele. E fazendo isso de uma maneira bem prática, beleza? Bom, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o projeto que aconteceu na NLW Esports, tá? E a gente vai transformar esse projeto, que ele foi feito com HTML e CSS, se você olhar aqui, basicamente é o index HTML e o style CSS, e a gente vai transformar ele em React, entendendo alguns conceitos. Primeira coisa, eu preciso ter um ambiente para rodar React, tá? Então, anota aí, quando eu for trabalhar com React, eu preciso ter um ambiente para rodar React. O que ambiente nós vamos usar aqui? Para facilitar a didática, e eu confesso para você, eu já até construí alguns projetos, iniciei os projetos usando esse ambiente, que é o Code Sandbox, tá? Esse aqui, Code Sandbox, olha, codesandbox.io, ele permite com que a gente inicie diversos ambientes, tá? Posso clicar aqui, ó, Start Coding for Free. Então nós temos diversos ambientes para iniciar aqui, e um deles, ó, React. A gente tem JavaScript puro, Vue, tem um monte de opções, tá? A gente vai usar o React, ok? Clicando aqui, você precisa fazer o login para criar mais de 3 sandbox, tudo bem. Eu já devo ter criado mais de 3, né? Então a gente faz o login aqui, o login é simples, vou fazer pelo próprio GitHub, já tenho acesso ao GitHub, beleza? Você pode fazer da mesma forma aí, ele já vai autenticar ou então ele vai pedir para você autenticar o seu GitHub e tudo mais. Muito bem, vou clicar aqui. Pronto, isso aqui já faz com que ele inicie todo o ambiente para a gente e ele já começa aqui a fazer toda a configuração inicial do React que nós precisamos. O que eu preciso saber agora nessa etapa? Primeiro de tudo, você vai começar a estudar React somente se você tiver estudado os fundamentos do JavaScript. Então é muito importante isso, vou até escrever aqui, para que eu possa fazer essas coisas é importante eu entender fundamentos de JavaScript. Sem fundamentos de JavaScript, galera, não tem muito como a gente estudar React, tá bom? Isso é muito importante. Eu não preciso nem falar do HTML e CSS, né? Não preciso nem dizer, mas você sabe que sem esses fundamentos aqui, não vai dar muito certo da gente ficar estudando. Ok? Então esse é o ponto número 1 que eu vou deixar para vocês. Nós precisamos estudar fundamentos de JavaScript. Bom, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou começar a mapear para você aqui quais são esses fundamentos ou quais são as coisas que nós precisamos aqui para a gente ficar evoluindo e até o final provavelmente a gente vai terminar de ter escrito tudo. Então o que eu for identificando lá, eu vou trazer para cá e vou escrever aqui para gente, legal? Então deixa eu só deixar aqui, eu acho que aqui tá bom. Se eu já puder te ajudar, né, de uma forma aqui bem específica, cara, tipos de dados, variáveis, tá? Condicionais e loops, tá? Estrutura de dados, como array, como objetos, tudo bem? Funções. Esses assuntos aqui são fundamentos, tá? Fundamentais, é o mínimo. Sem isso daqui, não tem como. Eu ainda vou te apresentar mais coisas ali pelo React, mas, cara, sem isso daqui, esquece, né? Não tem o que estudar, não tem nem como você continuar esse vídeo, tá? Se você não sabe essas coisas, porque senão vai ficar muito confuso para você. Beleza, dado então esse momento, vamos lá. O que é o React, galera? O React, ele é uma biblioteca, tá? E como toda boa biblioteca, ela vem para ajudar a gente. Ajudar a gente a resolver tarefas que a gente faz corriqueiramente. Dependendo da aplicação, vai ajudar a gente a desenvolver uma aplicação muito rápida, tá? E nesse caso aqui, eu vou te mostrar os conceitos de a gente componentizar as coisas, como é que funciona isso, o que é esses componentes, tá? Uma das bases do React é componentes. Então, quando você pega aqui uma página como essa daqui que a gente criou, né? Aqui a gente pensa a página inteira, né? E a gente começa a criar nosso HTML, né? A gente vem aqui, cria o header, né? Cria a seção main, ou a parte main, cria os sections que existem, bota título, bota descrição, bota lista, vai colocando itens na lista, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia um pedacinho daqui, aumenta ali. Esse aqui é o trabalho normal da gente criar um HTML puro. Criei a estrutura do HTML, eu corro lá para o meu CSS e começo a codar o meu CSS, tá bom? Começo a colocar ali o meu CSS para a página ficar legal. Essa é a maneira HTML e CSS de pensar as coisas. Agora, como que eu transformo isso daqui na maneira React de pensar as coisas? Bem tranquilo. Eu começo a identificar algumas coisas como componentes.
O que são componentes? Componentes, imagina que são pedaços de HTML. Tá? Pode pensar dessa maneira mais tranquila possível. Com o decorrer do seu estudo de React, você vai aprendendo coisas um pouco mais complexas. Mas começa devagar aqui comigo, que você vai entender que é simples, tá? Então vamos supor que esse pedaço de bloco aqui de HTML, ele é um componente. E um componente, a grande vantagem dele é você reutilizar ele, tá? Então significa que, ao eu criar esse header aqui nessa aplicação, se eu quiser depois reutilizar em outro lugar, eu não preciso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tá? Eu simplesmente utilizo o nome do componente e daqui a pouquinho eu te mostro como criar o nome do componente. E ele vai ser todo o header. Né? Eu vou mostrar isso para você na prática, você vai entender. Se eu analisar aqui o HTML, ó, tem muita coisa que repete. Cada item da lista é um componente também. Eu posso olhar para ele como um componente. Então eu tenho um componente que vai juntar todo esse pedaço de código e transformar ele, e aqui vem o grande pulo do gato, numa tag HTML. Sim, numa tag HTML, tá bom? Claro que a gente tem outros nomes técnicos para essas coisas, mas entenda que o componente ele é uma tagzinha HTML, tá? Você já percebeu, não sei se você já percebeu, que quando você pega, vou até abrir aqui, ó, Front Editor, vídeo, vou escrever assim, vídeo. Não sei se você percebeu que quando você pega o HTML e faz uma tag vídeo nele, vídeo, você tem o source nele, eu vou colocar um source quebrado aqui, tá? Qualquer coisa. Deveria estar colocando o source certo, e vou habilitar aqui os controls desse vídeo, tá bom? Vou fechar aqui a tag vídeo, dessa forma. Vou deixar ela assim, ok? Vou deixar ela assim. Você percebeu que, olha só o que o HTML criou para mim. Play, o tempo do vídeo, música, deixar ele maior, outras opções, todo o controle aqui, porque eu coloquei essa propriedade controls numa tag. Gente, eu posso olhar essa tag aqui e entender que ela é um componente. Tá bom? Claro que ela é feita de outra maneira que não é com React. Afinal, eu não estou usando React aqui. Ok? Mas é isso, ó, ela tem um nome, ela tem propriedades, ou seja os atributos da tag. E através desse controls, que é somente um on-off, liga e desliga, né? Se eu tiro ele, não vai aparecer nada. Se eu coloco ele, ele adiciona os controles. Através disso, eu tenho o meu componente funcional. É muito importante você entender isso, porque não passa disso a ideia de componentes e tudo que a gente vai ver aqui para transformar esse HTML em CSS com o React é isso, tá? Então o React eu pego e crio pedacinhos, tá? Componentes. Então, um segundo momento de criar componentes. Como eu falei, o componente serve para eu criar um bloquinho de código e reutilizar ele. E quando eu observo um padrão, por exemplo, tem muita coisa se repetindo aqui, ó, LI, 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 e tem um padrão aqui. Todo LI tem um link dentro. Todo link tem uma imagem. Quando eu vejo esses padrões, eu posso imaginar que isso daqui são componentes. Componentes da lista, tá bom? E eu também posso imaginar que esse cara grande aqui, essa seção, por exemplo, que ela vai se repetir também. Se eu olhar esse section aqui, ó, ela fecha aqui, depois eu tenho uma section que fecha aqui, depois outra section que fecha aqui. Pronto, tenho mais um componente, né? E esse componente section está criando tudo essa parte e essa parte, ó, reuso do código. E aí eu preciso só alterar isso aqui, cada item da lista. Opa, vai vendo como é que funciona isso. Então o header seria um componente. Eu poderia depois até repetir ele em algum lugar, se eu quisesse, não tem problema, tá? Eu posso reutilizar. E cada um desses carinhas poderiam ser também um componente, tá? Então você vai pensando na maneira React das coisas, você vai componentizando as coisas, tá bom? O grande lance aqui é você ir entendendo essa parte visual do HTML para o CSS. Eu fiz aqui algumas escritas, deixa eu ver se eu tô colocando bem legal para você, tá? Então, é isso aqui, tá? É isso aqui que eu escrevi para você. Muito bem, gente, agora vamos transformar isso daqui, ou vamos entender um pouquinho mais do nosso projeto a partir da... Cadê a minha página? Aqui. A partir daqui, vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo aqui, tá? Bom, a estrutura do projeto, você percebe que eu tenho uma pasta pública, que está servindo o meu index.html. Se eu entrar no index.html, tá? Eu só tenho aqui, esquece de tudo isso daqui, tá? Um monte de texto que não importa, mas eu tenho esse carinha que importa. Esse carinha aqui vai ser substituído por todo o nosso React que a gente vai criar nessa pastinha source, tá bom? Nessa pastinha source eu começo aqui pelo index.js. E eu posso analisar algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou tirar esse strict mode, mas você pode perceber que o strict mode, ele é um componente. Veja que ele tem um nome próprio, tá vendo que ele tem um nome? A gente vai criar um desse daqui a pouco, tá? Mas eu vou tirar o strict mode daqui, para ele não incomodar a gente. Dei uma engasgadinha. Vamos lá. Boa. E aqui, ó, React DOM,
client. Aqui, o que está acontecendo, tá? Isso é uma dependência do React. O React é uma biblioteca, e uma biblioteca a gente vai colocando outras bibliotecas juntos. O React é um ecossistema bem grande e ele tem várias bibliotecas. Esse React DOM aqui faz com que eu possa trabalhar com o core do React na DOM. Por que na DOM? Significa que eu posso trabalhar na web. Significa que o core do React funciona também no mobile, através do React Native, por exemplo, tá? Então você aprende o core da biblioteca e você pode usar ela em outros lugares. Nesse caso, a gente está usando na DOM. Legal? Então olha que legal. Aqui, nessa linha, então, eu estou usando só esse createRoot, que é uma funçãozinha, tá? Ó, uma função que vai receber quem é o elemento raiz. O elemento raiz, eu estou usando a própria DOM. Aqui tem mais uma coisa que eu preciso, então, colocar como fundamentos. Vamos lá? Para que você possa estudar fundamentos. Número 2, vamos lá. Tudo que eu puder falar para você, né, eu vou falar. DOM, tá? Você precisa estudar DOM, que é o Document Object Model. Document Object Model, tá bom? Com isso aqui, você vai entender melhor o que está acontecendo aqui. Document, getElementById é uma função que está procurando o root. Vou te mostrar o que isso está fazendo, tá? Essa linha de código está buscando, esse pedacinho de código está buscando no meu HTML qual é o elemento que tem um ID root. Vamos voltar lá? Index.html, qual é o elemento que tem um ID root? Só isso, tá bom? Ao buscar isso daqui, ele vai devolver esse valor numa variável. Eu guardo esse valor para usar aqui no createRoot, tá bom? Essa funçãozinha só precisa pegar o root element, porque depois ela vai retornar, essa função vai retornar para a gente, aqui no root, algumas opções. A primeira delas e a mais importante é uma outra função dentro do objeto root, que é a de renderizar presta atenção, componente. Aqui está um componente app. E eu estou importando esse componente aqui, mais um conceito que eu preciso saber, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, JS antes do React. Aqui é um JavaScript que já não é mais só os fundamentos, tá bom? Aqui você vai precisar do ES6 modules, tá? É esse import que você está vendo aqui, tá bom? Então nós estamos importando aqui um app aqui desse app.js. Legal? Vamos ver como que funciona esse app.js então. Tirando essa primeira linha que eu já explico ela, mas é bem óbvio, ela está importando um estilo para cá, tá? Mas eu já explico. Você vai perceber que tem um export default function. Esse tudo aqui, ó, é o ES6 module, tá? Tá exportando para mim uma função. Aqui está o X da questão do componente. Um componente é uma função JavaScript, ok? Que retorna um HTML. Esse HTML tem um nome, ele não é um HTML puro, tá? Ele é um JSX, mas deixa para outro momento. O grande lance é que ele vai retornar um HTML, olha aí, tá bom? É uma função que retorna um HTML. Essa é a beleza do React na parte de componentes, é só isso, galera. É claro que vai ter os detalhes que a gente vai mostrar para você. Mas você tá vendo esse Hello Code Sandbox? É esse H1. Tá vendo esse daqui, Starting Editing? É esse H2. Aqui ele está encapsulado numa div, né? Que tem aqui um class name, que daqui a pouquinho eu explico, então um pouquinho mais para você. Mas é esse retorno dessa função aqui, essa função está sendo executada aqui, ó. Tá? Claro que não é a execução dela aqui. Eu passo ela dessa forma e aqui esse render ele vai se encarregar de fazer todo o trabalho de substituir esse ID root aqui por todo esse conteúdo, tá bom? Então perceba que uma coisa vai chamando outra, vai chamando outra. Vamos lá. O estilo, galera, nesse caso é igual, tá? A gente está usando uns estilos ok, deixa a estilização normal. Tanto é normal que o primeiro passo para essa aplicação chegar a ser o que eu quero, eu vou vir aqui nos meus estilos, tá? Vem aqui no código. Como a gente falou aqui, a aula é do HTML e CSS para o componente. Eu só pego esse estilo todinho que eu já criei na NLW, tá bom? A gente criou na semana. Copio tudinho aqui, volto para cá e aqui eu colo ele aqui. Só isso, tá? Colei todo ele ali. Claro que vai estar todo desformatado, porque agora eu preciso ir construindo os meus componentes. Eu já vou até antecipar que essa imagem de fundo a gente não está usando, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar só a cor de fundo. Então eu vou tirar ela daqui e depois a gente vai fazendo qualquer outro tipo de ajuste. Vou salvar o arquivo, vou deixar fechadinho. Pronto, então você percebe que aqui nesse app.js a gente está importando os estilos. E isso é muito lindo, cara. O React aqui, ele está usando por debaixo dos panos ferramentas que transformam essa importação aqui de estilo, ela consegue ser transformada e depois todo esse processo do React
vai dar um jeito de deixar esse código aqui prontinho pra gente, interpretando certinho o CSS dentro do JavaScript. E esse é o grande lance, né? Tem diversas formas de você usar os estilos aqui no React. Várias formas. Essa aqui é uma delas. Mas é literalmente sendo transformado o CSS, tá? Ele está sendo transformado para ser usado como JavaScript. Você percebe também que o HTML está sendo transformado para ser usado como JavaScript. Então, o ecossistema inteiro do React é simplesmente você entender de JavaScript e entender como que funciona a biblioteca do React, porque ele está usando JavaScript para tudo, tá bom? Então, beleza. Bom, já entendi, Maicão, que a função, que um componente é uma função JavaScript que está retornando um HTML. Eu já entendi também, Maicão, que eu posso importar os meus estilos e ele vai interpretando tudo. Tá, mas e agora? O que é essa parte aqui? Nessa parte a gente vai tirar, só que eu preciso retornar o HTML aqui, senão vai dar um erro, tá? E que primeiro HTML que eu vou retornar aqui? Vamos dar uma olhada juntos? Eu vou olhar aqui no nosso HTML, tá? Aqui nós temos o index.html. Olha, e aqui eu tenho, por exemplo, o header, tá? Eu tenho o main, legal? O que eu vou fazer? Eu vou criar um componente header pra gente, tá? Aqui ao invés de eu apagar tudo, eu vou deixar só esse class name app aqui, tá? Vou apagar tudo que tem aqui dentro. Vou deixar só essa div aqui. Muito importante que um componente React, ele precisa ter uma tag envolvendo as outras tags que eu vou colocar. Então eu vou criar aqui, galera. Eu vou até escrever como comentário aqui. Eu vou criar aqui o header componente, tá? Header componente. Olha aqui olha que legal que eu quis fazer dessa forma para você entender. Mike, você falou que era um HTML, mas eu coloquei um comentário HTML e não funcionou. Claro, eu tô falando que é um HTML para te ajudar a entender, tá? Ele é um JSX. Um JSX tem alguns detalhezinhos, tá? Por exemplo, para eu fazer um comentário, eu não faço igual ao comentário HTML. Eu preciso fazer um comentário igual ao JavaScript. Mas espera aí, então, o comentário JavaScript, Maicão, é assim, por exemplo, né? Header component. Mas cadê? Não tá funcionando. Exatamente. Porque para eu inserir um JavaScript, olha que legal, para eu inserir um JavaScript agora, nessa parte de código que parece HTML, que é o JSX, eu coloco o parzinho de chaves. Quando eu coloco o parzinho de chaves, aqui dentro do parzinho de chaves, eu coloco qualquer código JavaScript. E nesse caso eu vou colocar o incluir header aqui, tá? Aí só para não precisar fazer a quebra de linha nem nada, eu vou fazer aquele comentário que abre e fecha dessa forma, tá bom? Ele fica mais intuitivo, que é o comentário aqui na linha, tá? Incluir header aqui, depois eu vou incluir main aqui, tá bom? Depois eu posso incluir sections, legal? Então veja, eu estou mapeando para você os possíveis componentes que a gente vai ter. São exatamente esses? Não, calma. Mas vamos fazer primeiro o header. Bom, como eu falei, é um componente, é uma função, tá? Que a gente usa. Então vamos criar um arquivo aqui. Eu vou... Pera. Isso eu estou precisando achar bem certinho aqui, ó. Vou criar uma pastinha chamada components. Primeira coisa, tá? Criar a pastinha. Dentro da pastinha components, vou criar um arquivo e vou chamar ele de header.js. Legal? Veja bem, é uma função, só que eu preciso usar o ES6 module. Export default function. Aí eu coloco o nome da função. Eu quero usar o mesmo nome que é o header para ser bem intuitivo, tá bom? E ela retorna. Aqui eu uso um group operator do JavaScript, tá? Por quê? Porque eu vou fazer essa quebrinha de linha. Ela vai retornar pra gente esse pedaço de código aqui que eu posso só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bom? Só isso. Veja que é o mesmo HTML que eu puxei de lá, tá? Nesse caso aqui eu não precisei mudar nada, nesse caso específico, tá? Muito bem. Salvei. Agora, aqui no app.js, eu vou importar ele. Import header from components, aqui está na pastinha local components /header. Então tá, então eu estou navegando, né? Navegando, pontinho barra, minha pastinha local header. Então esse daqui é o conceito de ES6 modules. Estou importando o header de, enfim. Legal? Bom, galera, tá aqui, agora eu preciso usar ele. Eu vou usar ele como uma tag HTML com o mesmo nome que eu coloquei ali em cima, header, tá? Com o mesmo nome que eu coloquei aqui, header. Tá ali. Resolvido, já apareceu aqui o nosso header, tá bom? Aqui tá simples. Nós criamos um componente, entendemos na prática que um componente é uma função, ok? JavaScript. E veja, eu estou usando aqui o
ES6 Modules. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. E se eu não importasse ela, Maicão? Você está falando que uma função JavaScript é um componente. E se eu botasse essa função direto aqui, Maicão? Tá aí, galera. Funciona igual. Funciona igual, tá bom? A gente usa o princípio de ES6 Modules para poder ir modularizando, para ir separando os nossos arquivos e deixando as coisas um pouquinho mais claras, para não ficar tudo no arquivo só. Mas poderia estar aqui, tá? Você está vendo? É uma função, simplesmente uma função que está retornando aqui um HTML, tá bom? E é legal, assim, eu até gosto de repetir várias vezes e vagarosamente para que a pessoa vá entendendo, sabe? O meu público é um público que está aqui iniciando com essas palavras difíceis, então eu gosto muito de ir repetindo, de ir procurando maneiras de mostrar a mesma coisa para que as coisas vão esclarecendo, assim, eu gosto muito de fazer isso, tá? Legal, galera, já temos o header, agora o main. Então, o main eu já vou colocar na mão assim, tá? Ó, main, vou fechar o main aqui. Tá? Dentro do main é que eu vou colocar as nossas sections. Então, ó, já botei o main. Aqui dentro do main eu preciso colocar cada uma das sections, tá bom? Então, o que uma section tem se eu observar o meu HTML? Eu posso começar da maneira mais bruta possível, tá? A maneira mais bruta e mais simples é eu copiar toda essa section aqui. Vou copiar ela inteiríssima, ok? Vou vir para cá e vou criar aqui uma section. Ó, new file, section.js, tá bom? Olha, export default function section, ó, function section, ok? E aqui eu retorno group operator toda a section. Bom, aqui vamos só fazer uma pequena correçãozinha de erros que ele aparece. Primeiro, assim, eu gosto de ir formatando tudo, porque a indentação para mim é algo importante. E nesse sisteminha aqui, nesse Code Sandbox, a gente pode codar tudo nele aqui, mas algumas coisas não funcionam por padrão, tá bom? Vamos corrigir esses sinaizinhos vermelhinhos embaixo, porque é um tipo de erro que ele está me dando. O erro aqui é o seguinte, toda tag image que eu usar dentro de um JSX, ela tem que terminar com a barra. Aqui, ok? Aqui e aqui. No HTML isso é opcional, mas aqui não, tá? Aqui no JSX isso aqui é necessário. Show de bola? Bom, coloquei tudo para cá. O resto é só uma questão de alerta, eu posso até ver qual que é o alerta. O alerta dele é, você está usando um target blank, mas sem o relation no referrer. Então significa que eu preciso colocar um relation referrer. Como que eu vou colocar em todos eles de uma vez? Ó, vou selecionar essa parte, vou apertar aqui. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. No Mac é Command, tá? Ele fez múltiplas seleções aqui pra gente. Apertei a setinha do lado direito, apertei um Enter. Tá? E eu estou olhando essa linha só que já vai refletir para todas as outras. Rel igual, aspas, no referrer. Tá? Ao fazer isso, o alerta sumiu. Um alerta, ele não estraga o meu programa, tá? Um alerta, ele só fica me alertando uma sugestão. É muito importante saber isso, mas as linhazinhas vermelhas, elas dão uma bloqueadinha no meu programa algumas vezes, tá? Então é importante eu prestar muita atenção nisso. Gente, você viu que eu copiei toda aquela seção, todinha essa daqui, trouxe aqui para dentro, agora eu posso usar ela aqui, tá? Para usar ela aqui, a primeira coisa que eu faço é importar. Import section from components /section. Legal? Ponto e vírgula facultativo. Vou deixar aqui porque está no padrão desse projeto. E vamos colocar aqui, ó, section /, tá bom? Pronto, tá ali meus jogos. Só que o grande lance de um componente é eu pegar ele e utilizar ele mais de uma vez, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Mas aqui eu tenho um problema. E agora? Esse aqui tem textos diferentes e tem conteúdos diferentes. O que é que eu faço agora? Muito bem, vamos começar com os textos, tá bom? Vamos começar aqui com esse section, e eu quero passar para esse section propriedades, atributos. Por exemplo, o atributo de title, e eu quero passar para ele aqui, por exemplo, meus jogos, tá? Meus jogos nesse. No de baixo, eu quero o title, meus streamers, é isso? Já esqueci. Canais e streamers, ó. Canais e acho que é assim, streamers, ok? Bom, primeira coisa que eu quero passar é o título, e eu quero que ele mude esse título. Segunda coisa, depois do título, ó. Gente, uma coisa bem legal para você fazer múltiplas linhas também, tá? Clica aqui e dá um Alt, clica aqui, pronto, múltiplas seleções de linhas, tá?
Agora eu vou apertar um Ctrl setinha para o lado direito, para ele ir lá para o final, volto 2 e dou um Enter. Isso é para eu colocar mais um aqui. Aqui vai ser eu vou chamar de Subtitle. Tá? E o Subtitle do primeiro ali, os games que eu mais curto jogar. Então eu vou até copiar daqui, os games que eu mais curto jogar. E daqui temos o lista de canais e transmissões que não perco. Copiei aqui, colei aqui. Todo esse código, tá, de HTML aqui, CSS, ele está disponível na descrição, beleza? Gente, ao fazer isso, nada mudou aqui na minha tela. Porque agora eu preciso pegar essas propriedades, esses atributos dentro da minha função. E, gente, sabe como que eu pego isso aqui? É fácil. Eu só tenho um carinha aqui chamado props. Tá bom? É isso. Esse props aqui, ele é um objeto JavaScript. E por ser um objeto JavaScript, ele traz para mim aqui title e subtitle. Que tal se a gente pudesse ver aqui agora, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui tem um console, olha que legal. Aqui tem um console, tá? E eu vou mostrar aqui para você no console. Console.log props. O que é que vem nesse props aqui? Olha ali, ó. O primeiro, ele rodou 2 vezes. Por que 2 vezes, Maicão? Olha, porque tem 2 sections rodando aqui. 1, 2. É como se estivesse executando as funções 2 vezes, tá? E o props está aqui, né? Title, meus jogos. Title, canais e streamers. Olha que legal. Subtitle, os games. Subtitle, lista de canais. E agora, como que eu uso isso daqui dentro do meu JSX? Eu já te mostrei um pouquinho, né? Para usar ele dentro desse HTML aqui, para usar qualquer tipo de JavaScript, eu faço a substituição, no caso desse texto, pelo parzinho de chaves. Aqui dentro eu uso o JavaScript. props.title. Tá? Olha ali, meus jogos, olha de baixo. Canais e streamers. Uhul! Agora eu tiro isso daqui, ó. Parzinho de chaves. Jogo um JavaScript aqui, ó. props.subtitle. Subtitle. Tá ali. Listas de canais e transmissões que eu não perco. Tá? Vou até fechar esse console, porque você já conseguiu ver comigo. Cadê? Ok, fechei aqui. Fechou, galera. Olha que legal isso daqui. Só que nós temos mais um probleminha aqui, que são os próprios... Esses carinhas agora aqui, o conteúdo interno dele, que são esses itens da lista aqui. Tá vendo? Eles mudam, né? No primeiro dos meus jogos são esses e aqui não. O que eu faço? Bom, lembra que eu te falei que componente é todo padrão que eu encontrar? Então esse LI, eu já posso simplificar ele, tá? Primeira coisa, eu posso simplificar ele, ó. Tem tantos. Por que eu não transformo ele num componente? E posso chamar o nome que eu quiser. O nome significativo para mim é list item, tá bom? List item.js. Então lembra, export, default, function, mesmo nomezinho, tá? List item, ok? E perceba que aqui também tem um padrãozinho, tá? Um padrãozinho meio React de fazer as coisas, não é obrigatório, mas assim, usando a ideia do Pascal Case, né? Começa com um título, com a primeira letra maiúscula e toda vez que eu for ter que ter espaço no lugar do espaço, eu coloco a próxima letra maiúscula, tá bom? É assim que funciona mais ou menos o padrão. Lembra que isso vai retornar, então eu vou colocar aqui um group operator para eu poder dar um enter e colocar um JSX aqui dentro. O JSX, como eu falei para você, é o mesmo HTML, né? Então vou copiar esse HTML aqui, vou vir para cá e colar esse HTML aqui, tá? Beleza? Bom, se você percebeu comigo, você vai perceber que cada um desses elementos da lista aqui também são diferentes, né, pessoal? Olha aqui, cada um deles são diferentes. Eles são diferentes em que aspectos? Se eu analisar o HTML, eles são diferentes no link e são diferentes na imagem, tá bom? Então tem 2 propriedades aqui que são diferentes. O link e a imagem. E também o alternativo da imagem. Ok? Como que eu vou resolver isso? Eu pego então esse href aqui. Se eu quiser tirar a linha inteira, eu dou aqui um Ctrl X, Command X no Mac. Coloco href novamente, tá bom? E faço aqui a substituição por props.href. Lembrando de receber o props aqui. Veja que agora eu escolhi para fazer com você de uma maneira inversa do que a gente fez antes. Antes a gente colocou as propriedades lá no elemento e depois a gente veio aqui e puxou. Agora eu estou fazendo o inverso, tá? Já estou construindo aqui, sabendo que depois, na hora que eu usar ele, eu vou ter nas minhas propriedades um href para referenciar isso daqui. O nome pode ser outro, se eu quiser, tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar URL. Tudo bem? Vou deixar como URL para você ver essa estrutura de dados aqui. O source, mesma coisa, ó, vou recortar
Command X ou Ctrl X no Windows e Linux, source igual, aí eu vou colocar aqui os props e vou colocar aqui image URL. Vai ser o nome da minha propriedade image URL. E esse alternativo aqui, tá? Eu vou substituir ele agora por props alt mesmo. Só para você ver que o nome pode até ser o mesmo e tá tudo bem. Esse elemento aqui está estruturado. Não usei ele ainda, tá? Mas ele está estruturado para eu usar ele agora. Como que eu vou usar? Tem diversas formas, tá? Eu não sei se eu já mostro para você. Já, tá. Eu já vou mostrar para a gente também ganhar um pouco de tempo. Eu vou te mostrar como que eu transformo tudo isso daqui, ó. Vou pegar tudo isso daqui. Eu vou tirar daqui. Só um pouquinho, tá? Aqui, ó. Eu vou tirar daqui. E como que eu passo para cá? Então aqui, ó. Filhos. Vou até escrever assim, ó. Peraí. Vou escrever assim, itens da lista. Como, a minha pergunta para a gente poder refletir como que eu passo aqui para dentro desse componente aqui outros componentes filhinhos, tá? Ou seja, eu não vou colocar ele aqui. Alguma coisa eu vou passar aqui no JavaScript, que eu vou receber aqui os componentes. Mas aqui, veja bem, no section, eu vou fazer um fechamento de section e aqui, veja, itens da lista. Agora eu quero que você trace um paralelo mental na sua cabeça, tá bom? E você preste atenção. Os itens da lista que eu colocar aqui, eu vou recebê-los aqui. Tá bom? Esse é o segredão agora. Legal? Vamos começar puxando aqui, import, list item from components /list item. Ok? Gente, o padrão tá tudo, até agora, a mesma coisa. Eu estou importando uma função. Essa função, por estar retornando um JSX ou um HTML, eu uso ela aqui agora, tá? List item, ó. List item, eu uso ela aqui agora como um elemento, como um componente, como um HTML. Eu uso o mesmo nome que eu coloquei aqui. Só que essa eu já estruturei para eu passar propriedades para ela funcionar. URL, image URL e out. Tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. URL, eu tenho que colocar aqui alguma coisa. Tá? Image URL, eu tenho que colocar aqui alguma coisa. E out, eu tenho que colocar aqui alguma coisa. Tá bom? O que é que eu vou colocar aqui? Bom, as mesmas coisas que eu coloquei nesses aqui. As mesmas coisas que tem aqui, tá bom? Então, eu vou colocar esse, por exemplo, vou copiar, vou vir para cá, colocar aqui. Temos a URL, tá? Vou clicar e dar um Enter aqui, para eu poder ver melhor. Deixa eu dar um Enter aqui também, beleza? Calmamente, e aqui também um Enter. Pronto, aqui está a nossa lista. Image URL, acho que até o image URL é o suficiente para a gente já começar a ver na tela, porque isso aqui está tudo sendo construído lá por fundo, tá? Por debaixo dos panos, tudo isso daqui já está construído. Ele está só alimentando agora com o que eu estou mandando. Estou mandando agora essa imagem, você vai perceber que uma imagem já pulando aqui para a gente daqui a pouco. E o alternativo, vem aqui comigo, e o alternativo é esse daqui, ó, imagem do League of Legends, tá bom? Vem aqui, out. Bom, muito bem. Tá aqui os itens da lista. Deixa eu ver o que está errado aqui. No duplicate property allowed. Eu estou duplicando propriedade aonde? Deixa eu só ver se eu tô... Ah, tá. Alguma coisa que eu fiz errado aqui, galera. Por algum motivo eu errei. Galera, como eu falei, itens da lista, eu estou colocando, preste atenção, ó, dentro do section. É como se fosse o aninhamento de tags, uma tag dentro da outra, né? O main está recebendo o section agora. O section está recebendo list item, mas não está aparecendo na tela. Porque eu preciso voltar no meu componente section e aqui eu falei que eu tenho que receber alguma coisa. Sabe quem que é? props.children. O ponto .children, olha que legal, do props são os filhos. Children é filho. Então ele pega todos os filhinhos, ou seja, todo o HTML que eu colocar aqui dentro, eu posso pensar dessa forma, tá? E ele joga lá para mim nessa parte aqui, tá bom? E esse conceito que nós aprendemos aqui é o conceito de você colocar um componente dentro de outro componente, tá? Ou filhos, né?
Legal? Olha que bacana, né? Então significa, Maicão, que eu posso repetir esse carinha aqui, ó. Isso mesmo, significa que eu posso repetir ele, tá bom? Só que tem um detalhe aqui. Você tá vendo que a imagem eu vou ter que mudar. E se eu estiver repetindo tudo isso, tipo 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até dá para eu fazer o Ctrl+C e Ctrl+V assim, de boa, né? É uma opção. Mas, se eu estiver trazendo isso aqui tipo de um banco de dados, e eu não sei se eu vou colocar aqui 5 ou se eu vou colocar 5.000, aí eu preciso usar um pouquinho de lógica, tá? E de estrutura de dados. Então, estrutura de dados, já está mapeado aqui, né? O que mais que eu vou ter que usar aqui? Eu já vou falar antes, tá? Eu vou falar daqui a pouco, quero dizer. Eu acabei lendo a palavra antes e buguei. O que eu tenho que fazer aqui é uma lógica, uma estrutura de dados, tá? Para eu receber todos os dados. E essa estrutura eu vou fazer bem simples, ela aqui fora. Aqui, bem simples. Const games list data. É um array. Pronto. É um array de dados do game list, desse carinha aqui, ó. Dessa seção game list. A gente está focado nela ainda. Depois a gente vê o canais e streamers ali. Tá bom? E dados eu vou precisar aqui são objetos. Então eu vou precisar de vários objetos. Cada objeto ele vai ter 3 propriedades. Eu quero que você fale aí quais são as 3 propriedades que esse objeto vai ter. Eu não vou falar quais são elas, tá? Mas você vai falar aí URL, image URL e out. Eu não vou falar. Beleza? Essas 3 propriedades ele precisa ter. Legal? Então, se eu copiasse, por exemplo, essas 3 propriedades e jogasse aqui, ó, eu só preciso formatar ela de uma maneira JavaScript de ser, né? Afinal de contas, a gente está usando um objeto JavaScript. Estou formatando uma maneira JavaScript de objetos. E objetos têm propriedades, têm os valores das propriedades, e isso tudo é separado por vírgulas. Então, vírgula aqui, vírgula nesse último aqui. Pronto, eu tenho um objetinho aqui, que é do meu games list data. Só que eu tenho muito mais, né? Se eu olhar aqui, nesse carinha eu tenho mais 3. Então, ó, eu vou pegar os 3, vou copiar e vou mostrar para você alguns atalhos para a gente montar esse objeto rapidinho aqui dentro, ó. Vai começar com um monte de erro. Eu vou só fazer uma breve indentação aqui. Presta atenção, ó. Pega o LI, tá vendo? Seleciona ele, aperta aí Ctrl D, Ctrl D, 2 vezes. Eu tô no Mac, né? Mas Ctrl D funciona. Vou fazer um delete para apagar essa linha. Vou ir para a linha de baixo, tá? E vou para a linha de baixo mais uma vez. Vou ficar olhando só um cursor para não ficar confuso. Vou apertar aqui Ctrl setinha para o lado direito, apagar 2 vezes aqui, segurando o Ctrl, ó. Ctrl, 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 Ctrl. 4 vezes até, né? Beleza? Então agora eu tenho um href aqui embaixo, ó, setinha para baixo. Venho aqui no cantinho segurando o Alt agora. Segurando o Alt ele faz o pulo de linha. Esse href aqui, ó, eu vou substituir ele por URL, 2 pontinhos. Legal? Vou ir para a imagem de baixo, ou para a parte de baixo. Vou dar aqui com o Alt algumas separaçõezinhas. Vou trocar isso aqui por, se bem me lembro, image URL. Legal? E posso ir para baixo aqui nesse azinho, apagar ele com o Command ou Ctrl, né? Vir para cá, Ctrl setinha para o lado direito, apago isso aqui também, subo. Vou subir mais um aqui. Agora eu estou com o cursor aqui nesse cantinho para apagar esse carinha e botar uma vírgula aqui, tá? Vou para baixo, jogo com o Command tudo lá embaixo, lá atrás. Tudo para cá, tá bom? Apago esse último carinha aqui. Legal? Agora vai faltar o Alt, né? O Alt eu vou selecionar ele aqui assim dessa forma. Ctrl D, Ctrl D. Aqui eu vou colocar uma vírgula, vou jogar para baixo. Ele veio para cá. Alt, 2 pontinhos, abro aqui e aqui no final vou colocar uma vírgula, tá bom? Ao fazer isso, agora eu preciso fechar todos esses objetos. Fechei com esse carinha aqui e a separação de objetos eu preciso de vírgulas e agora eu preciso abrir esse objeto aqui em cima. Eu abro ele dessa forma assim. Agora é só questão de formatar os carinhas, porque eles estão todos cagados, né? Estão todos cagados. Aqui a gente bota uma vírgula aqui e fechou. Eu fui bem devagarinho. Isso aqui, galera, depois que você aprende isso aqui, isso aqui é lindo, tá? Depois que você aprende isso aqui, você formata as coisas rapidinho, correndo, brincando com essa formatação. O que a gente fez aqui então nessa sessão da aula foi estrutura de dados. Nós estruturamos nossos dados usando o array e usando objetos para estruturar os dados.
Agora, o que, que isso tem a ver, né? Na cabeça de uma pessoa que está começando, ela fala, tá, mas o que, que isso daí tem a ver com eu colocar esses dados aqui na tela? Aí que está o lance. Agora você vai usar conceitos da programação, porque aqui a gente tem 4 dados, tá? Mas se isso viesse de um banco de dados, isso daqui poderia ter 50 mil dados. Tá tudo sendo cadastrado lá no banco de dados a vida toda. As pessoas estão cadastrando todo dia um pouquinho lá, e isso vem dinamicamente. Quando a gente fala de algo dinâmico, não tem como eu colocar isso na mão. Apesar de aqui eu ter construído na mão. Mas não tem como eu colocar aqui na mão. Aqui eu posso fazer uma estrutura agora de loop. Agora eu pego um loop. O loop é uma estrutura de repetição. Ele vai ler essa estrutura de dados array e vai ver cada elemento que tem aqui. E para cada elemento que tem aí, ele vai executar uma ação. Tá? Essa eu previ para você, mas agora eu vou escrever isso no código, tá? Então vem aqui comigo, ó. Vou deixar esse list item aqui, só para não comentar ele. Eu vou precisar usar um pedacinho de JavaScript aqui. Eu vou usar o games list data, tá? E vou colocar uma higher order function chamada map. É uma função que está atrelada a um array. Então tá aqui mais uma coisa que eu preciso estudar, senão não vai rolar, né? Higher order functions. Beleza? Tá. O que é uma higher order function? É uma função que recebe como argumento uma outra função, ó. Vamos escrever a função aqui. Beleza? Tá escrita a funçãozinha aqui. Essa função, ela vai ser executada para cada item da minha estrutura de dados. Opa! Cada item da minha estrutura de dados é isso daqui, ó. Item, 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 item. Ah, então ela vai executar isso 4 vezes nesse caso? Exatamente. Mas e o item? Como que eu faço para pegar esse item e fazer alguma coisa com ele? Aqui na função eu recebo o item aqui e aqui dentro eu faço alguma coisa com ele, tá? O map funciona da seguinte forma, o higher order function map funciona da seguinte forma. Ao eu pegar esse item aqui, eu preciso obrigatoriamente retornar alguma coisa. Por quê? Ele vai pegar esse games list data aqui e ele vai jogar aqui fora, em algum lugar que eu não consigo ver, tá? Mas se eu estivesse criando com JavaScript uma variável, por exemplo, eu conseguiria pegar aqui, ó, new games list data, recebendo aqui o resultado, o retorno de cada uma desses elementos sendo executados aqui. Então, ó, vamos supor que ele executasse isso daqui e eu transformasse todos esses dados aqui por, sei lá, Mike Brito. Eu colocaria tudo isso daqui como Mike Brito e retornaria para cá, para esse new games list data. Então eu retornaria um objeto, tá? Pegando o meu item, ou seja, o URL, item.url, na verdade de ser item URL, eu falei que eu ia transformar em Mike Brito, tá bom? Eu poderia pegar o image URL e transformar em Mike Brito. Eu poderia ficar fazendo isso, e não é o que eu quero. Sabe o que eu quero retornar aqui, galera? E o que faz muito sentido, né? Que eu espero que esteja fazendo sentido para você. Eu quero retornar aqui, e eu posso retornar aqui esse elemento da lista, ó. Ou melhor, esse list item, né? Eu posso retornar ele aqui, tá? Ó, vou fazer o group operator aqui só para eu fazer as quebras de linhas. Colocar o carinha aqui, tá bom? E eu estou retornando esse brother. Só que eu não vou retornar ele numa constante. Eu vou retornar ele nesse pedacinho de código aqui, ó, JavaScript. O que aconteceu aqui? Sozinho, você já viu que apareceu 4 carinhas aqui. Só que, veja bem, ele executou... Por que ele apareceu 4, pessoal? Porque ele está executando para cada item da lista. Então são 4. 4 vezes ele executa essa função, 4 vezes essa função vai ficar retornando. Então ela retorna para o primeiro item, isso aqui. Só que ainda esses dados não estão dinâmicos. O que está faltando aqui? Está faltando eu analisar esses carinhas aqui, e não são eles colocados na mão que eu vou colocar. Eu vou pegar o URL e vou falar que ela vai pegar o item URL que está aqui na minha estrutura de dados. Tá? Então, para cada um deles, o item URL está aqui. Eu vou pegar o image URL e colocar o item.image URL. Agora as imagens já apareceram dinamicamente ali e vai faltar o meu out, onde eu vou colocar aqui item out. Vamos revisar? Vamos revisar? Porque às vezes isso aqui confunde o iniciante, mas não há nada de muito misterioso, a não ser que se o iniciante não sabe alguns conceitos básicos do JavaScript, vai ficar confuso mesmo. Mas vamos revisitar assim, começando assim, ó. Eu vou recortar aqui só para te mostrar. Se eu escrever esse aqui, ó, alô, tá? Em JavaScript, tá ali executado o alô.
Então significa que o parzinho de chaves dentro de uma estrutura JSX vai retornar um JavaScript, e aqui eu botei uma string JavaScript. Mas, se eu retornasse aqui, agora eu vou escrever tudo de novo, né? Se eu retornasse aqui esse gameslistdata.map, o map ele sempre vai retornar, como eu falei, em algum lugar, um novo array. Tá? Então, eu poderia chamar aqui, ó, new games list data, recebendo aqui o retorno disso. Mas não é o que eu quero, porque eu não vou jogar esse JavaScript aqui. Eu vou pegar todo esse carinha que está sendo retornado aqui e ele já vai jogar direto. Gente, acabei de mostrar para vocês. Vai jogar direto aqui, ó, no lugar desse, tá? Então vai substituir tudo isso aqui pelo array que vai ser criado. Agora, o que esse array novo está contendo? Cada elemento desse array novo está contendo esse list item. Porque eu estou executando uma função e estou retornando o list item. Tá? Então, se eu pudesse até desenhar na tela, deixa eu ver aqui se eu tenho como desenhar aqui. Cadê o meu desenhos? Tá? Então, aqui eu tenho um array com os elementos, que são 4, né? Vou até botar uma vírgula aqui. São 4 elementos dentro do array. Bom, ao passar aqui por esse map, ele vai criar um novo array. Aí eu vou colocar outra cor, tá bom? E essas 4 bolinhas vermelhas se tornarem 4 bolinhas azuis. Por quê? As 4 bolinhas azuis são os list items, tá? E as 4 bolinhas vermelhas, elas eram esses... É que eu não consigo mexer na tela. Eram esses elementos aqui da estrutura de dados, tá bom? Eu gosto de fazer uns desenhos esquisitos para ir explicando. Show de bola? Bom, não tem como me aprofundar muito em explicação de map aqui, mas eu espero que isso tenha feito sentido para você. Até no canal da Rocket eu tenho um vídeo inteiro falando sobre Higher Order Functions, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu tenho vídeo lá sobre DOM, tenho vídeo... Vixe, tem muito vídeo sobre isso daqui gratuito para vocês, tá? Galera, é isso, tá feito aqui o Games List Data, tá tudo funcionando legal, mas não resolveu para mim o canais streamers ainda. Por quê? Eu não vou usar, lógico, a estrutura de dados Games List Data. Não faz sentido eu usar essa estrutura de dados aqui, tá bom? Então, eu vou criar uma nova estrutura de dados. Vou fechar essa. Vou criar uma nova. Const channel list data. Recebe aqui um array de objetos, tá? E aí eu vou fazer de uma maneira rapidinha, já que a gente já viu os atalhos. Eu vou copiar esse cara para manter o mesmo padrão. E vamos fazer de uma maneira um pouco mais rápida essa reestruturação de dados aqui. Eu pego os LIs que existem. Deixa eu só formatar isso aqui pra gente. Meu celular tá tocando, porque talvez eu tenha reunião daqui a pouco. Então vamos lá. Tiro esse carinha. Tiro aqui, tiro aqui, tiro aqui. O href ele se transforma em URL. URL. Só tô com os meus dedos quebrados aqui. Vírgulazinha. Aqui, esses carinhas vão se transformar em image URL. Ok. Volto para cá, tiro isso aqui. Esse e esse saem. Vou lá para o final. Lá no final nós tiramos esse, colocamos vírgula. Aqui a gente pega o Alt e ajusta ele agora. Colocando uma vírgula aqui. Alt, 2 pontinhos. Bota esse cara aqui. Aqui a gente fecha. Aqui a gente abre, tira. Vamos lá. Tá? Agora só a vírgula aqui. Feito. Estruturado o dado. Agora aqui a gente vai fazer o fechamento do nosso array. Tá? Esse é o Channel List Data. Ok? Tá tirado de lá. Agora aqui no Section, eu venho aqui, Section, fecho ele. Passo a interpolação, ou seja, vai trocar esse pedaço de JavaScript pelo código final. E aqui vai ser o Channel List Data, vai rodar um map. Um map vai pegar um array e reformatar esse array. Mas para isso ele precisa executar uma função que vai receber o item. Cada elemento do array vai rodar por essa função. Essa função ela precisa retornar algo novo. Esse algo novo vai ser um list item. Tá? Esse list item, como eu vou fazer quebrinhas de linhas aqui, eu vou colocar o group operator. Nesse list item eu tenho a URL, que é o nosso item URL. Eu tenho a image URL, que é o nosso item image URL. Eu tenho a nossa out, que é o nosso item out. Tá? Fecho o carinha aqui. Observe que tem uma vírgula que não deveria ter, tá bom? E tá feito o channel streamers, mas
Você vai perceber que esse aqui está seguindo um padrão quadradinho. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque aqui no section a gente deixou meio que chumbado esse class games list aqui. Primeiro, no JSX nós colocamos class name e não class, tá bom? Esse é o primeiro detalhe, tá tudo certo. Só que isso daqui eu também deveria estar recebendo como parte da propriedade, porque esse é games list, mas esse outro aqui é channel list e está recebendo outras configurações de CSS, que é a configuração da bolinha, tá bom? Por isso, eu vou tirar esse games list daqui e vou trocar ele por props class name. Tá bom? Volto aqui. Nesse carinha, vou começar no de cima, para ele aparecer ali em cima primeiro. Class name, recebe aqui o games list. Vai formatar o de cima. Pronto, formatou. Agora, para formatar o de baixo, eu coloco aqui o class name, recebendo aqui pra gente o channel list. Ok? Formatou ali pra gente certinho. Legal? Fechou. Agora, por fim, tá? A gente tem toda a estrutura que nós precisamos de componentes para a gente usar mais uma vez em mais um componente, que agora é o componente minhas redes. E aí eu posso fazer manualmente, posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tanto faz, mas vamos fazer manualmente. Section, ok? Vou fechar aqui o section. Aqui dentro a gente vai colocar as coisas, mas as propriedades do section são title, e aqui é minhas redes. Tá? A subtitle dele é me siga nas redes, o que é? Se conecte comigo agora mesmo. Aqui, ó, boto aqui no subtitle dele, tá? E o class name dele vai ser social list, tá bom? Pronto, minhas redes, se conecte comigo agora mesmo, já apareceu ali, perfeito. Agora eu crio uma nova estrutura de dados, tá? Vou até fechar essa daqui. É massa que essa repetição vai ajudando a gente a ir, sabe, assimilando as coisas. Social list data, uma nova estrutura de dados, seguindo o mesmo padrão da outra estrutura de dados. Entretanto, note que aqui nós temos diversos SVGs, tá? E o que o meu componente está esperando agora, do list item, é um source, ou seja, um endereço de uma URL. Nesse caso, a gente está até fazendo URLs externas, tá vendo? Ó, estamos fazendo URLs externas para colocar na imagem. É isso que ele está esperando agora. Deixa eu até fazer essa formatação mais bonitinha. Ou ele está formatando... Ah, tá. Na hora que eu salvo, ele está formatando assim para mim, não tem problema. Então, aonde que eu vou colocar essas minhas URLs? Eu vou criar aqui no meu public, eu vou criar uma pastinha chamada assets, tá? E aqui dentro eu vou criar novos arquivos. Presta atenção que esses novos arquivos vão ser os meus SVGs. Nós vamos ter ali o Twitter SVG, nós vamos ter o... Aqui eu me confundo nos atalhos, vamos ver aqui. Nós vamos ter aqui o YouTube.svg, nós vamos ter aqui Twitch.svg, nós vamos ter aqui Instagram.svg, tá? E aí eu vou copiar todos esses códigos aqui. Esse primeiro aqui é da Twitch, então eu vou copiar esse SVG, trazer aqui para Twitch. Cadê? Twitch. Vou colar aqui e salvar. Como eu falei, a formatação ela me incomoda um pouco, mas é só toque, talvez. Venho para cá, copio esse SVG aqui do Twitter e colo aqui no Twitter. Na hora que eu salvar ele formata? Não. Então tá, formata na mão mesmo. Ok? Twitter. Esse aqui é do Instagram. Aqui eu pego ele, venho para cá, Insta, colo aqui e reformato ele. Tá bom? Salvei. E, por fim, o nosso YouTube. Venho aqui, YouTube, colo ele. Tá. Beleza, galera. Tá criado os nossos SVGs aqui. Bom, perceba que agora eu tenho uma pasta assets, tá, no public. Olha só uma coisa legal. Quando eu acesso aqui a uma URL e coloco barra, automaticamente ele entende que isso aqui é o index.html, tá bom? Então, significa que se eu botar um assets, se eu botar aqui no final um assets barra instagram.svg, ele vai mostrar o SVG para mim. Não sei aqui. Aqui até funciona também. Eu não tinha certeza porque, sei lá, a gente está usando uma plataforma aqui do Code Sandbox, mas ela está bem completinha. Então, significa que eu preciso, que o endereço que eu quero é isso daqui, ó, barra assets barra instagram svg, tá? Eu já explico melhor o motivo. Então, deixa eu tirar ali e atualizar para ele mostrar minha página de novo. Na estrutura de dados que eu estou criando aqui,
eu vou ter uma URL, que eu ainda não sei qual que é, já vou arrumar. Eu vou ter um image URL, e vai ser aqui, gente, o barra assets, barra, por exemplo, se eu começar com instagram.svg, tá bom? Por que assim barra e por que não esse endereço completo, sendo que nos outros nós estamos colocando o endereço completo? Tá? Simplesmente porque não importa qual é o início da minha URL local, do meu aplicativo. Quando eu coloco barra assets, ele vai transformar esse barra aqui por toda a minha URL barra, tá bom? Ele entende isso, tá? Nesse momento, nesse cenário, ele entende isso. Legal? E o alternativo a gente colocaria alguma outra coisa. Daí eu posso vir aqui, eu posso ver de formatar tudo, né? Vamos criar aqui, sem pressa. https instagram.com/brito, tá bom? E alternativo Instagram do Mike Brito. Aqui eu vou aproveitar essa ideia, ó, vou copiar 4 vezes, eu acho, né? 1, 2, 3, 3 vezes. Aqui onde está esse Mike Brito aqui, eu vou, ou melhor, esse Instagram aqui, eu vou substituir todos eles não, esses 3 aqui primeiros, pelo Twitter. Pronto. Eu vou substituir esses aqui pelo, o que mais que a gente tem? YouTube. E esse aqui pela Twitch. Na verdade, eu acho que a Twitch seria a primeira. Vou colocar como primeira opção. Salvei. Pronto. Temos aqui os nossos canais como social list, melhor, o nosso social list, né, nossas redes sociais. E aqui agora, galera, eu faço aquele mapeamento novamente pra gente. Então, social list data vai rodar uma função map. Essa função map recebe uma função como parâmetro para ser rodada para cada item. E cada item precisa retornar. Vai retornar para mim um list item. Tá? Desse list item, a gente configura ele. A gente configura esse list item com a URL, é o item.url. A gente configura o image URL, é o nosso item.imageURL. E a gente configura o nosso alternativo como item.out. Acabou. Se eu olhar aqui, estão aqui as minhas redes sociais. Tá bom? E aqui nesse aplicativo a gente ainda pode apertar aqui Open New Window para a gente conseguir ver ele funcionando. O React App, ele vai fazer a build que a gente chama, ou seja, ele vai preparar tudo para a gente poder enxergar o nosso site funcionando. Como eu falei, eu só não importei aqui a imagem de fundo, até para ficar um pouquinho mais simples, mas a ideia seria a mesma, tá? Eu pegar essa imagem de fundo, colocar aqui na pastinha Assets, acabar usando ela depois, tá? Mas aqui já, para mim, isso aqui tá ótimo, tá bem estruturado. E vamos dar uma olhada no que a gente aprendeu aqui. O que eu precisaria para eu estudar essa aula? Eu precisaria de fundamentos de JavaScript, HTML e CSS, com certeza. Quais são os tipos de dados? A gente usou ali strings, né? Usamos ali vários tipos de dados. Como que se cria variáveis? Nesse caso a gente criou a variável do tipo constante, tá bom? Condicionais, não precisamos nesse caso específico de nenhuma condicional aqui que eu me lembre, tá bom? Não precisamos, mas a gente precisou de loops e esse loop a gente usou da maneira higher order function. Estrutura de dados, arrays, objetos, usamos. Funções, com certeza, um componente React ele é uma função. A DOM, vimos um detalhezinho só da DOM, a gente não precisou nem usar muita DOM aqui nesse caso. E eu botei aqui só dois conceitos, existem outros, tá? Mas coloquei 2 conceitos que nós vimos ali de JavaScript, que não está aqui dentro dos fundamentos, na minha opinião, mas eles funcionam também, eles são fundamentos, porque você precisa desses fundamentos antes do React, que seria o S6 Modules, que é o Import Exports, e as Higher Order Functions, a única que a gente usou ali é o Map, tá? Maravilha, galera! Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui nesse vídeo de cerca de 1 horinha. E, gente, a gente tem muito mais. A gente construiu um programa completo para você chamado Explorer. E no Explorer nós pegamos do zero e nós ensinamos, além desses conceitos, outros que são importantíssimos para o mercado de trabalho. Usamos uma metodologia onde vai te ensinar a ser uma das opções mais desejadas pelos recrutadores ao você mostrar o seu valor e o tanto que você está aprendendo ao estudar, tá? É um programa pago, então ele serve muito para a pessoa que já está comprometida, que já entendeu que programação é para a vida dela e ela está precisando dar aquela acelerada e já entrar no mercado de trabalho e vai conseguir isso com o Explorer, beleza?
Claro que se você não tem essas condições agora de investir num curso, não tem problema, nós criamos o Discover, ele é gratuito e você tem esses conceitos, alguns desses daqui lá, apesar de você não ter os acompanhamentos, de você não ter tutoria, não ter outras formas de poder estar mais próximo que o Explorer consegue colocar para você, entretanto, dá para você estudar lá de maneira gratuita também, tá bom? Estaremos sempre produzindo conteúdos aqui para você, eu espero que você tenha gostado desse, deixa aqui o seu comentário se fez sentido para você esse vídeo, e se você quer algum outro tipo de vídeo também aqui no canal, também fala aqui pra gente poder trocar essa ideia e trazer mais vídeo pra você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, um beijão e um abração do Maicão.